Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde a todas e a todos. Queremos cumprimentar principalmente as pessoas que vieram hoje aqui acompanhar a votação que nós queremos que o presidente coloque em votação para nós derrubarmos esse fantasma da medida provisória 220 e assim a gente garantir com que os empregos sejam mantidos e que esse assunto seja tratado de outra forma e não como a medida provisória. Então, portanto, sejam todos bem-vindos a essa casa. Eu faço a leitura da ata da 38ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizado no dia 2 de maio de 2018, com a presidência do deputado Silvio Dreve e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes e Ana Paula Lima, às 10 horas do dia 2 de maio do ano 2018, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a deputada Ana Paula Lima para fazer a leitura da ata das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. O expediente, o senhor presidente solicitou para que pudesse ser feita a distribuição e no grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, pelo Partido dos Trabalhadores, Darcy de Matos, pelo PSD, José Milton Schaefer, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Na ordem do dia, foi aprovado o pedido de informação 63, 64, 65, 66, 67, 68/2018 e as moções números 99 e 100/2018, bem como o requerimento número 345 deste ano. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 343, 344 e 346 a 349 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários a indicação número 242/2018. Como não houve oradores inscritos em explicações pessoais, nada mais havendo o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para o mesmo dia, no horário regimental. E para constar, eu, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata. Senhor presidente, foi lida a ata da sessão anterior, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata cabe ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na sequência, deputado César Valduga. Saudar Vossa Excelência, nosso presidente, saudar senhores deputados, saudar a quem nos acompanha via TVAL, Rádio Digital, também saudar aqui os trabalhadores das indústrias têxteis do Estado de Santa Catarina, empresários, bastante colaboradores, funcionários que se encontram no dia de hoje aqui, e já aqui manifestar o meu sentimento contrário também a esta MP, enfim, uma MP que não foi discutida junto com o setor produtivo do Estado de Santa Catarina, até diante de contratos já realizados precocemente, anteriormente, e que, sem dúvida nenhuma, é uma medida provisória que vem prejudicar muito esse setor. Então, quero já manifestar meu voto contrário e, quiçá, que o setor empresarial, trabalhadores e também as entidades que representam esses setores que busquem o diálogo, que busquem o entendimento, porque entendemos que
quando se trata de matéria tributária, tem que ser melhor discutido com a população, não pode vir por medida provisória, tem que vir enquanto projeto de lei, né, mas não de goela abaixo, mas discutido, presidente, com os setores empresariais do nosso Estado, também em especial os nossos trabalhadores, que, enfim, que com essa medida provisória, vejo que vai prejudicar muito a questão da geração de emprego e renda, atinge diretamente o setor produtivo do nosso Estado de Santa Catarina, também a CATES já entrou em contato também conosco, enfim, setores que estão preocupados, né, com essa medida provisória, enfim, sem sequer, primeiramente, fazer um debate, discutir melhor ou construir melhor uma proposta, e ainda mais nesse momento que a gente vive nesse país uma taxa de desemprego tão alta, com a queda na produção, as nossas indústrias sendo precarizadas, principalmente com os aumentos que vêm acontecendo constantemente, presidente, tanto com o aumento da energia elétrica, também como o combustível, enfim, atingindo diretamente as nossas indústrias catarinenses. Então, requer que o governo do Estado reavalie melhor. Sabemos que agora, na parte da tarde, né, a Fiesc, enfim, a CATES e vários setores empresariais estão discutindo, debatendo, a própria nossa FCDL do Estado de Santa Catarina, que envolve a cadeia produtiva, que envolve também a geração de emprego e renda do nosso Estado, enfim, faça uma análise melhor e que se debata, mas que ninguém perca, né? Ninguém perca que a economia cada vez deve ser aquecida, mas com políticas públicas, sem aumento de impostos no nosso Estado de Santa Catarina. Então, manifestar aqui, enquanto PCdoB, né, nosso mandato, então, portanto, contrário a essa medida provisória. Senhor presidente, nesta tarde de hoje, venho tratar sobre um tema que permeou de forma exaustiva as mídias no dia de ontem, que foi o incêndio em consequente desabamento de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo, onde residiam cerca de 120 famílias, somando mais de 400 pessoas. Os moradores do referido prédio são membros de um movimento por habitação urbana, prática que tem crescido dado a imensidão do abismo que separa a população mais rica, que representa menos de 1% do povo brasileiro, daqueles que não têm um teto para viver. Manifesto meu entristecimento com o ocorrido, mas trago junto a esse pesar uma reflexão necessária e urgente, o que é mais importante, que sem dúvida nenhuma o ser, as pessoas são muito mais importantes do que o ter. Qual o papel do Estado nesse processo de calamidade pública, que é o aumento absurdo do número de brasileiros e brasileiras que não têm onde viver, que têm suas vidas devastadas pela pobreza e que não conseguem se reerguer. Quando ando pelas ruas de Florianópolis, e todos nós que estamos aqui tomamos conhecimento, e nós não podemos ficar, sem dúvida nenhuma, nem um pouco conivente, nos deparamos com moradores de rua embaixo das marquises, senhor presidente. Muitas vezes por falta de políticas públicas. Florianópolis e dos municípios de maior porte em nosso estado, sinto meu coração apertado com o aumento de número de pessoas dormindo sobre essas marquises. Para se ter uma ideia, senhor presidente, o número de cidadãos que são obrigados a viver na rua aumentou 150% no último ano. Não são vagabundos, não são meliantes, são vítimas do desmonte das políticas sociais em nosso país, são vítimas do desemprego, da falta de políticas de saúde mental, de amparo à reinserção. Essa situação precisa estar em nossas mentes e corações. É inadmissível que qualquer político eleito com o voto do povo brasileiro e nós com o voto de milhões de catarinenses
não se compadeça com essa situação. É preciso tomarmos atitudes urgentes. Em São Paulo, a administração municipal liberou só depois da tragédia o aluguel social para os sobreviventes do desabamento do prédio. Será que teremos que esperar uma tragédia dessas grandes proporções em nosso estado para começarmos a cuidar de nossos catarinenses em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social? É um questionamento que estou aqui fazendo. A única grande política que os principais municípios catarinenses têm em relação à população em situação de rua é de higienização do espaço urbano. Infelizmente, é essa a realidade. Tomam seus pertences, proíbem de dormir em locais públicos, jogam esguichos de água para expulsar esses moradores e ateiam fogo em seus pertences, suas roupas, seus documentos e seus remédios. A que ponto chegamos, senhoras e senhores? Não se passa uma semana, deputado Kennedy, que em nosso gabinete não recebamos queixas gravíssimas de violação de direitos humanos desses nossos catarinenses em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, em situação de dependência química, muitas vezes. Precisamos colocar o dedo na ferida. A população em situação de rua pede socorro e muitas vezes estão invisíveis para os gestores, para os demais cidadãos, para esse parlamento. No final do mês passado, por meio da Comissão de Legislação Participativa, aprovamos a realização, em parceria com a Escola do Legislativo, de um seminário estadual de população em situação de rua, cujo tema é aumento da população em situação de rua, falta de políticas eficientes de habitação social, reinserção e emprego. O evento está programado para o dia 11 de junho, aqui nesta casa. E desde já quero contar com o empenho de cada um dos senhores e senhoras para podermos participar e debater o tema, deputado Rodrigo Minuto. Me parece uma aberração que o fato de uma pessoa morar na rua, exposta a todos os tipos de perigos, não seja reconhecida como uma grave situação de vulnerabilidade, no sentido de garantir aluguel social e políticas de reinserção no mercado de trabalho, de amparo à saúde mental e de humanização. São vidas que se estendem sob as marquises, vida com as nossas e que muitas vezes nem olhamos. Lembro da campanha da Fraternidade de 1993. É bom aqui a gente refletir. Deve ser importante que aqui também tivesse o deputado Padre Pedro. A campanha da Fraternidade de 1993, cujo tema foi Fraternidade e Moradia e teve como lema a pergunta: onde moras? Lembro também da campanha da Fraternidade de 1995, cujo tema foi Fraternidade e os excluídos, e que teve como lema a pergunta: eras tu, Senhor? Precisamos recobrar essa urgência em socorrer os mais necessitados. Nosso país retorna a um período de desamparo, desmonte, de agravamento dos sofrimentos dos mais necessitados e não podemos nos manter dormentes, não podemos ficar adormecidos diante dessa situação. Mais um minuto para concluir, deputado. Mais um minutinho. E a gente se depara mesmo aqui saindo da Assembleia, quantas e quantas vezes, aqui na praça ou nas ruas, presidente, enfim, visualizando essas desgraças ambulantes, muitas vezes, que estão pedindo socorro, o que precisam de encaminhamentos e que nós precisamos buscar solução mais rápida para essas situações, né, de vulnerabilidade social que nós temos, não só em Florianópolis, mas em diversas cidades maiores no nosso estado de Santa Catarina. Então, seria para que a gente pudesse refletir, senhor presidente, mas que também, né, os municípios do estado de Santa Catarina, o governo do estado, através dos órgãos competentes, também possam buscar soluções, encaminhamentos e saídas sobre
essa infeliz realidade que nós vivemos no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, o deputado Dirceu Dresch. E, na sequência, o deputado Gabriel Ribeiro. Posterior, o deputado Rodrigo Minotto. A menos que haja permuta. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente. Saudação a todos os presentes no dia de hoje. Pessoas que estão discutindo aqui os temas relacionados a impostos, a carga tributária ou isenções e renúncia fiscal, que é um tema recorrente que nós precisamos enfrentar no dia a dia aqui neste parlamento, o executivo, que nós temos um debate de quanto a sociedade se propõe a ter e pagar de serviço público, de contribuição, de impostos, quanto ela quer de segurança, de saúde, de educação. Então, um tema sempre extremamente polêmico e que precisa ser enfrentado. Agora, também concordamos que isso precisa se fazer com um debate muito profundo, né, e com um projeto de lei, né, que esse parlamento possa debater. Então, depois eu vou falar novamente no horário do Partido dos Trabalhadores, nós vamos conversar sobre isso. Agora, nesse momento, eu quero trazer a essa tribuna a situação da nossa agricultura, especialmente a agricultura familiar catarinense. A última sexta-feira nós tivemos em Pinhalzinho, uma audiência pública, um importante número de agricultores e agricultoras, especialmente do oeste catarinense, que produzem leite. As atividades relacionadas à pecuária, à produção de carne, produção de leite, está passando um momento delicadíssimo e é a força da agricultura do oeste catarinense, do meio oeste e de outras regiões de Santa Catarina, mas especialmente dessa região do grande oeste e meio oeste, é a produção de proteína animal. E as duas atividades, deputado Sareta, estão neste momento correndo e tendo sérios problemas de aumento de custo de produção, de primeiro um denuncismo violento, como virou costume no Brasil, um denuncismo que colocou uma situação extremamente crítica, deputado Cavaquini, na produção leiteira do nosso estado. Que alguns que da correria atrás do lucro não tem limite, e colocaram produtos dentro do leite, colocando em risco, inclusive, a saúde das pessoas. E agora, mais recente, novamente, a situação da produção de carne, que também, alguns, novamente, com esta correria sem limite atrás do lucro e de ganhar muito dinheiro, colocar produtos na carne que não poderiam estar lá. Isto coloca em risco a condição econômica de toda uma região, mas especialmente do lado mais fraco, de novo, que são os trabalhadores dentro das empresas e que são os agricultores que produzem a matéria-prima lá na ponta. De forma irresponsável, novamente jogam para a imprensa as denúncias, sem avaliar os impactos disso para a vida, para a economia, mas especialmente para a vida de milhões de pessoas. É lamentável o que a gente vê aí pelo Brasil afora, esse denuncismo que não faz como outros países fazem, separa a fraude, apura a fraude e condena quem tem que ser condenado. Mas joga na vala comum setores estratégicos que eu inclusive, tenho minhas críticas à forma que vem explorando trabalhadores e trabalhadoras, mas é isto que foi construído com muito dinheiro público,
com muita isenção fiscal, com muita isenção de impostos, e construiu esse setor agroindustrial que hoje é o que temos. Não pensamos em outro projeto alternativo, infelizmente. Então, este sistema hoje, ele emprega muita gente, ele tem em torno dele toda uma economia estruturada e que neste momento passa muitas dificuldades. Falo aqui do setor das carnes, inclusive nós estamos propondo aqui, fizemos a proposição aqui na Comissão da Agricultura, foi aprovada a realização de uma audiência pública em Capinzal, para continuar este debate sobre este tema no dia 18. E estamos acompanhando muito de perto também a situação dos produtores de leite. Infelizmente, alguns setores possam também se aproveitar deste momento delicadíssimo e concentrar mais ainda o processo produtivo, seja na mão de poucos agricultores, né, diminuir o número, estima-se que nós já perdemos aí em torno de 15 mil agricultores que produziam leite, que já abandonaram a atividade em Santa Catarina. Não foi diferente a situação da suinocultura. Desde a peste suína africana dos anos 70, nós viemos tendo uma concentração violenta da produção, do número de agricultores que atuam nessa atividade. Isso traz um prejuízo violento, especialmente para os pequenos municípios, e nós não podemos seguir o caminho da produção leiteira, também não podemos seguir esse caminho, porque seria muito drástico para milhares e milhares de famílias do nosso estado, deixar essa atividade, o que vão produzir? E por isso, tantas vezes já fiz a pergunta aqui no plenário, nesta tribuna, aqui nesta casa, quem vai produzir leite no futuro? É de fato a ideia, como setores, infelizmente, da indústria catarinense trabalham em redução drástica, concentração da produção, ou a gente tem, deputado Cobalcini, deputado Maurício, uma estratégia de continuar produzindo nas propriedades de milhares e milhares de propriedades, como nós vimos lá na abertura da feira em Tunápolis, semana passada, este município pequeno, mas que tem uma diversificação nas suas atividades agrícolas, especialmente o leite hoje como carro-chefe da grande maioria das propriedades desse município. Se sair o leite dessas propriedades, o que vai se colocar nesse lugar? Então, a Secretaria da Agricultura, o governo do estado, tem que ter uma estratégia. Não dá para deixar o futuro das atividades econômicas na mão simplesmente das empresas, que tem uma estratégia legítima delas. Agora, o estado tem que ter uma preocupação com o conjunto da população catarinense. E por isso, tem que ter políticas para isso. Tem que ter uma estratégia de não deixar concentrar essa produção em poucas mãos, em pouco tempo. Então, esse é o nosso grande desafio. Não sei se o deputado Cobalcini queria uma parte da minha fala. Não? Então, quero terminar aqui colocando essas grandes questões como questionamento e também provocar este parlamento. Eu apresentei aqui, um tempo atrás, 4 projetos na área da produção leiteira para justamente manter a agricultura familiar produzindo leite para o futuro. Infelizmente, esses processos, esse momento de crise política e econômica provocada pelo nosso país, que já chega em torno de 14 milhões de desempregados, né? Em torno de 14 milhões de desempregados, muitos ainda do subemprego, que têm um emprego extremamente fragilizado, ou estão na economia informal, né, com baixíssima renda. Isto, com certeza, vem trazendo cada vez mais prejuízo para quem produz comida, produz alimento, porque se a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, o agricultor sofre imediatamente, porque aí o produto dele também cai o preço, reduz o preço, como é o caso da redução do consumo do leite, que já trouxe uma crise grande e uma desorganização do processo produtivo lá na ponta. É isso, senhor presidente. Obrigado. Na sequência, o deputado Gabriel Ribeiro, por até 10 minutos, e, na sequência ainda, antes do horário dos partidos políticos, o deputado Rodrigo Minotto, também por até 10 minutos. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha hoje aqui nas galerias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os catarinenses que nos acompanham na TVA, na Rádio Alesc, eu subo a tribuna hoje da Assembleia, senhor presidente, para
tratar da moção que esta Casa aprovou de nossa autoria na última sessão legislativa, aonde o Parlamento Catarinense apresenta uma manifestação de indignação e contrariedade ao presidente da República, Michel Temer, em razão do baixo percentual de transferência de recursos da União para Santa Catarina, em virtude da arrecadação de tributos federais no nosso Estado. Com base no portal de transparência da Receita Federal de Santa Catarina, nós podemos observar que no ano de 2017, Santa Catarina recebeu apenas 18,64% do que arrecadou de volta em transferências da União para o nosso Estado. Nós somos o 6º Estado do Brasil com a maior arrecadação de tributos federais na Federação e nós somos o 4º Estado que menos tem investimentos e transferências do recurso federal no nível nacional. Isto é um verdadeiro absurdo que Santa Catarina sofre esta injustiça, esse desrespeito do governo federal. Recolhemos em 2017 50 bilhões e 323 milhões de reais em tributos para a União. Recebemos de volta, deputado Kennedy, o senhor que é um defensor da reforma do Pacto Federativo, apenas 9 bilhões e 300 milhões de reais. 41 bilhões de reais saíram de Santa Catarina e não retornaram para o nosso Estado. E aí nós vemos, deputado Cobalcini, a infraestrutura federal em Santa Catarina, nas nossas rodovias, capenga, a 470, que era para estar duplicada já no final de 2017, ainda aguarda praticamente serem retomadas as obras que não chegaram nem pela metade. As pessoas morrem na 470, famílias perdem entes queridos por descaso do governo federal em nosso Estado, assim como também na BR-280 no norte do Estado, que necessita urgentemente de uma duplicação e de uma readequação, dado o volume de cargas que trafegam, de caminhões e cargas pesadas que trafegam pelaquela rodovia no norte do Estado. Com a BR-282 aqui, que corta Santa Catarina, que sai aqui de Florianópolis, da Palhoça, e vai até o extremo oeste do Estado, que necessita de uma manutenção urgente em Santa Catarina, para escoar a produção e trazer segurança por quem trafega. Nós vemos aqui a questão da via expressa, que agora o governo federal anunciou que vai licitar a 4ª pista. Nós vemos a questão do anel viário da Grande Florianópolis, obras esquecidas pelo governo federal, mas Santa Catarina faz o seu papel, cumpre a sua obrigação, o povo catarinense com a nação brasileira, mas não recebe de volta o retorno adequado e devido das autoridades federais. É por isso que propusemos nesta Casa uma manifestação de contrariedade e indignação com o governo federal, por estar de costas com Santa Catarina, esse Estado que tanto cresce, que tanta riqueza traz para o Brasil. Nós não queremos vir com esse discurso fácil de Sul é meu país, não é isso que a gente quer. O que nós queremos, deputada Ana Paula, é que dê um pouco do que é nosso. Não queremos tirar nada de ninguém. Nós queremos apenas aumentar o que é nosso, que é de nosso direito, que nós precisamos para crescer e contribuir mais ainda com o desenvolvimento nacional. Esta é a grande pauta de Santa Catarina, senhores deputados. É isso que nós temos que estar discutindo, deputada Ada, porque nós precisamos de infraestrutura para continuar crescendo. Nós temos inúmeras necessidades. Dá mais um exemplo aqui do aeroporto de Florianópolis. Santa Catarina é, pelo 10º ano seguido, 10 anos, o melhor destino turístico do Brasil. E temos, pasmem, o 2º pior aeroporto do Brasil. Como é que nós vamos receber mais turistas com qualidade? Tivemos agora, deputado Minotto, depois de duras penas, a autorização do governo federal para fazer a concessão do aeroporto de Florianópolis, que começou agora no início de 2018. As pessoas entram, saem do avião e tem que pegar chuva,
não tem estrutura para receber as malas adequadas. Teve até um cidadão que foi atropelado por um trator outro dia, no aeroporto de Florianópolis. Nós temos um turismo que representa 12% da economia de Santa Catarina. É uma indústria limpa, que o governo federal, se nos der mais condições, deputado Dirceu, nós poderemos crescer, gerar mais empregos, mais riquezas para a nação brasileira. Podemos dar mais condições e oportunidades para os catarinenses, servindo mais ainda de modelo para todo o Brasil, porque hoje nós estamos no melhor estado do Brasil, mas com esses números, deputada Ana Paula Lima, demonstra-se claramente que nós estamos nessa condição por mérito próprio nosso, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação do povo catarinense. E nós temos que reconhecer aqui o trabalho do governador Raimundo Colombo, que deu essa condição nos últimos 7 anos do governo, de colocar Santa Catarina nesse estado de hoje oportunidades para todo o Brasil. Nós podemos crescer em várias frentes, somos líderes nacionais na produção de suínos, o segundo na produção de frangos, o primeiro na produção de pescados, primeiro na produção de barcos, o primeiro na produção de cebola, de maçã, e diversas culturas, somos líderes nacionais. Nós precisamos de mais infraestrutura para crescer ainda mais. Nós vemos hoje, na aduana de Dionísio Cerqueira, que coloca nosso estado na fronteira com a Argentina, um caminhão de milho demorar em torno de 25 dias para fazer o seu despacho aduaneiro. Isso é uma vergonha, que o governo federal está colocando pouca infraestrutura para nós crescer. Nós precisamos reaparelhar todos os serviços públicos federais para dar condição para a agroindústria catarinense ter mais oportunidades de crescimento. E é por isso que nós apresentamos aqui, deputado, senhor presidente, Dirceu Dresch, essa moção de contrariedade ao governo federal, para abrir o olho das autoridades federais, para colocar Santa Catarina, sim, com atenção máxima e prioridade de investimento e crescimento em todo o país. Nós entendemos que nós temos que contribuir para o desenvolvimento do Brasil, distribuindo nossas riquezas para acabar com a desigualdade que ocorre no Nordeste brasileiro, mas nós não aceitamos que esse dinheiro vá lá e não tenha contrapartida, que não tenha transparência pública, para nós sabermos que nossas riquezas aqui, deputado Coro Preso, estão sendo investidas em outros estados, e lá sim está dando resultado e está crescendo também. Porque nós estamos financiando algo no Brasil que a gente não sabe para onde é que vai os nossos recursos, e nós temos inúmeras carências aqui em Santa Catarina para a gente poder crescer mais e com mais qualidade. É esta pauta que eu entendo que é a grande pauta que nós temos que ter hoje. Quando nós recebemos candidatos a presidente da República, não temos que encher aeroportos para bater palmas para eles. Nós temos que exigir um compromisso com Santa Catarina, compromisso que nós vamos aumentar o percentual de repasse de recursos federais, porque nós temos inúmeras carências e nós queremos crescer. É esta a grande pauta deste ano de 2018 para Santa Catarina, e é por isso que nós estamos levantando a voz, estamos trazendo para discussão esse tema, porque nós entendemos que é de fundamental relevância, e cada dia que estudamos mais, deputado Maurício, nós vamos vendo os números que são estarrecedores, como o do Ministério da Saúde. O do Ministério da Saúde, deputado Merizio, aqui nos estados do Sul, só num comparativo com os estados do Sul, passou per capita para cada cidadão do Paraná, no ano de 2017, R$ 215. Passou para o estado do Rio Grande do Sul, R$ 205 por habitante, e para Santa Catarina, R$ 173. Dá uma diferença, deputado Caro Preso, o senhor que foi secretário de Estado da Saúde, de R$ 42 por habitante por ano, num comparativo com o estado do Paraná. Isso representa 300 milhões de reais de repasses federais a menos per capita que deixamos de receber em Santa Catarina, deputado Venzon. É por isso que essa pauta é importante, é por isso que essa bandeira tem que ser levantada por todo esse parlamento, e foi através dessa moção. E eu quero aqui fazer um agradecimento à sensibilidade de todos os deputados estaduais de Santa Catarina por aprovarem por unanimidade essa moção e levantarem e empunhar essa bandeira, que era para o bem e para o desenvolvimento de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o deputado Rodrigo Minotto, por até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos deputados e deputadas, aos trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham, aos empregadores e empregadoras que estão aqui se manifestando contrário à medida provisória 220 do atual governo do Estado. E é um assunto interessante que eu vou discutir aqui, que é sobre o desemprego. Eu estou vendo aqui alguns cartazes que chamam a atenção com relação ao desemprego. Segundo a Folha de São Paulo, do último dia 28 de abril, o Brasil perdeu quase 4 milhões de vagas com carteira assinada desde o começo da crise econômica que atinge o país. Uma média de 1 milhão por ano, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta última sexta-feira. Em março, o número de empregados formais foi de 32,9 milhões, o menor desde 2012, início da atual série histórica. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego no país foi de 13,1%, alta de 1,3 percentual com relação aos 11,8% do trimestre anterior. Ou seja, temos hoje um exército de pessoas desempregadas. Desde que começou a crise até agora, não se recuperou nenhum posto sequer com carteira de trabalho. Se a perda da carteira é um obstáculo a mais no processo de recuperação da economia, ao mesmo tempo garante estabilidade e é o passaporte para o crédito que ajuda a movimentar a economia. De acordo com a PNAD, continua a qualidade do emprego, por exemplo, continua a se deteriorar. Entre o último trimestre de 2017 e os primeiros 3 meses deste ano, foram fechados, repito, foram fechados 408 mil postos de trabalho com carteira assinada. O pesquisador Bruno Ottoni, da Fundação Getúlio Vargas, diz que, abre aspas, a frustração com relação às expectativas da retomada econômica e as incertezas geradas pelo cenário eleitoral podem estar adiando a contratação formal, que é mais cara e inclui risco de perdas com demissões. Não é só isso. A redução do número de vagas com carteira assinada alterou o perfil da população ocupada no país. Os trabalhadores com vínculo, que representavam 40% do total no segundo trimestre de 2014, representam hoje apenas 36%. Os trabalhadores por conta própria, que representavam 23%, hoje são 25%. Representam 25%. É esse o índice, tem aumentado dia após dia. Ainda de acordo com o IBGE, o cenário pode refletir o fechamento de negócios informais, uma forma de driblar e mascarar o desemprego. O número de trabalhadores no setor privado sem carteira, vejam só, subiu de 5,2% na comparação anual. O que se esperava é que, com a melhora da atividade econômica, esses informais fossem formalizados, mas não foi isso que aconteceu. Na comparação com o trimestre anterior, houve retração no emprego em 5 dos 10 grupamentos da atividade pesquisados pelo IBGE, com destaque para a construção civil, que teve uma redução de 5,8%, a indústria, uma redução de 2,7%, o comércio e a reparação de veículos automotores e motocicletas teve uma redução de 2,2%. Sabemos que quem tem carteira assinada tem renda maior do que os que têm as categorias informais. R$ 2.074 contra R$ 1.594 daqueles que trabalham por conta própria e R$ 1.231 dos empregados sem carteira assinada. A recuperação do mercado de trabalho cada vez mais dá sinais que está perdendo o fôlego. O aumento da taxa de desocupação
muito maior do que o esperado, está intimamente ligado à desesperança e à descrença dos trabalhadores e trabalhadoras. E, sem dúvida, face às incertezas do cenário político nacional. As pessoas entraram na informalidade não por escolha, mas como consequência de falta de oportunidades na economia formal. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a informalidade traz consigo a má qualidade do trabalho, a queda na renda familiar e subtrai as proteções sociais aos trabalhadores. Além disso, impacta sobre a economia, minando a sustentabilidade das empresas, tensionando negativamente a produtividade e afetando a arrecadação dos governos. Na comparação com o igual período do ano passado, o total de empregados no setor privado sem carteira assinada, ou seja, sem as garantias e benefícios assegurados por lei aos trabalhadores formais, aumentou 5,2%. E o número de trabalhadores com carteira diminuiu 1,5%, ou seja, 493 mil vagas de trabalho a menos. Não há recuperação nítida no mercado de trabalho formal. O que está havendo é a desaceleração da perda. Isso pode ser enfrentado por um governo de verdade e comprometido com os trabalhadores, num pacto para facilitar a transição para o trabalho formal, garantir direitos e seguridade social e promover a sustentabilidade das empresas que oferecem trabalho de qualidade. Para o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, à presidência da República, é preciso rever a legislação trabalhista urdida nos labirintos do poder. Isso é uma perversão que faz parte da selvageria neoliberal que se impôs no país, no nosso país. Nós, do PDT, não temos medo de modernizar a legislação trabalhista, criada por Getúlio Vargas, desde que pactuada com os sindicatos e os representantes dos trabalhadores, sob a condição que não subtraiam direitos trabalhistas e possa avançar ainda mais na perspectiva da melhoria da qualidade do emprego, da recuperação das perdas salariais e de maiorias e melhores ofertas de vagas no mercado de trabalho. O PDT quer trabalhar decente com salários dignos, carteira assinada, garantias sociais, igualdade e segurança, mais empregos, mais produção e consumo e melhor distribuição de renda. Os danos causados pelo desemprego impactam as famílias no seu poder de compra e de sustento e pode representar um forte fator de desagregação familiar, porque com o emprego as pessoas podem colocar comida na mesa, pagar suas contas, seu aluguel, seu transporte e serviços de saúde e de educação. Por isso, nós queremos, o PDT, nós queremos mais empregos, melhores empregos e não queremos mais desempregos. É por isso que nós também se mantemos contra a MP 220 do governador do Estado. Se mantemos contra, precisamos discutir, precisamos aprimorar com a sociedade, para que isso possa retornar em mais empregos e não em desempregos. Muito obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, PSDB, por até 7 minutos, deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, agradecendo aqui a benevolência do deputado Pavan, do deputado Caro Preso e do deputado Marcos Vieira. Falo hoje aqui no horário dos partidos e quero inicialmente cumprimentar a mesa diretora dessa casa, os deputados, as deputadas, saudar a todos os visitantes, especialmente os representantes aqui do setor têxtil, que eu cumprimento a todos e me permitam citar
aqui o nome do Toninho e da Suzimere Ogliari, representando parte da indústria têxtil de Brusque e Botuverá, como a indústria Porto Franco de Botuverá. Também cumprimentar o Rafael Apel e o Wilson Guaiato, também representando a indústria têxtil de Brusque. Mas, em nome deles, cumprimentar a todos aqui que vêm representar, especialmente as indústrias têxteis, manifestando-se com os cartazes e pela sua presença, manifestando a sua opinião com relação à decisão do governo de emitir a medida provisória número 220, que, em princípio, altera, então, a carga tributária do setor produtivo, entre o setor produtivo e o setor de atacado e o comércio. Eu quero inicialmente dizer que o ideal é o governo federal buscar uma reforma tributária para simplificar e equalizar todos os tributos. Na verdade, quem paga mesmo o imposto é o consumidor, e não poderia ser diferente. Não há por que a indústria ou o comércio, uma especialista em fazer, e o comércio essencialmente em vender para o consumidor. Quer dizer, não há por que eles, além de fazer um determinado produto, cobrar o imposto. Na verdade, no Brasil, quem cobra o imposto são as indústrias e o comércio, que, ao final, quem paga mesmo é o consumidor, mas dá a impressão que quem paga o tributo seria a indústria e o comércio. Nós defendemos uma reforma tributária, uma reforma em que tanto a indústria quanto o comércio fazem a sua parte, mas somente no final do produto que é cobrado o imposto, e esse é integralmente, ou seria integralmente, repassado para o consumidor. Esse emaranhado tributário que nós temos no Brasil gera inúmeros descontentamentos e, naturalmente, o governo acaba não tendo o benefício que ele tem, tendo o recurso para honrar os seus compromissos, seja com a saúde, com a educação, a segurança, enfim, aquilo que o governo precisa fazer. O Brasil cobra caro, cobra mal e distribui mal. Distribui mal. A forma como é distribuída os impostos, nós acabamos beneficiando muitas vezes regiões, cidades, em prejuízo de outras, por conta dessas contas que nós fazemos todas ali. E hoje, já aportou aqui há mais de um mês, a medida provisória que aparentemente equaliza ou passa para 12% a cobrança do imposto na indústria. Quem vê assim, dá a impressão, bom, vamos cobrar de todo mundo igual. Mas lá no produto final, em princípio, a carga tributária não é alterada. Como não altera a carga tributária e não altera também o total do ICM cobrado no Estado, alega o governador que ele pode fazer isso, e pode fazer isso através de medida provisória sem ter que passar por outras instâncias. De forma que o que eu defendo de que o governo Eduardo Pio Moreira, nós precisamos pressionar o governo federal a encontrar uma alternativa, uma simplificação tributária, de tal maneira que paga o imposto, lá no final o consumidor paga o imposto como é cobrado agora, e que não retire esses emaranhados. Eu concedo uma parte ao deputado Coleman.
Deputado Venzon, quero cumprimentá-lo por trazer esse assunto, mas quero aqui, concordo com Vossa Excelência quando fala da questão do imposto federal. Mas essa história aí a gente já fala faz 50 anos e vai falar mais 50. A questão toda é que essa medida provisória que o governo do Estado fez aumentou o custo para o povo no final ou então tirou a competitividade da indústria têxtil catarinense. Acontece que cada dia que essa medida provisória continuar valendo e nós não rejeitarmos ela aqui, vai ser mais gente desempregada e mais pedido cancelado. Por isso que enquanto que a gente não chega no ideal do governo federal, para mim o ideal é a gente votar hoje e acabar de uma vez por todas com essa medida provisória. Muito obrigado. Vossa Excelência quer justamente que vote e que, ao contrário, então a nossa manifestação, especificamente a manifestação com relação ao setor têxtil, que justamente o setor têxtil compete com o Brasil, compete com o mundo. E a indústria catarinense, no setor têxtil, ela é uma sobrevivente, que essa medida provisória, de certeza, vai prejudicar a muitos setores, mas vejo que o setor têxtil é o mais prejudicado e por isso que nós, eu, Serafim Venzon, nós defendemos um acordo buscando outras alternativas que... Pelo que entendi, Vossa Excelência, em nome do PSDB, é contrária à medida provisória? A essa... Obrigado, deputado. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores por até 7 minutos. Partido dos Trabalhadores por até 7 minutos. Deputado Dirceu Dresch, com a palavra. Quero, em nome da nossa bancada, também cumprimentar todos que nos visitam nesta tarde, nos acompanham. Ontem nós acompanhamos de perto todas as movimentações e as mobilizações pelo Brasil afora do dia 1º de maio. Dia marcante na história do Brasil e do mundo, mas especialmente marcante para os trabalhadores e trabalhadoras. Talvez este 1º de maio, que nós acompanhamos deputada Ana Paula, deputada Luciane Carminati, lá em Curitiba, foi um dia com certeza diferente. Depois do golpe parlamentar e midiático e jurídico de 2016, os trabalhadores não têm muito a comemorar. Estamos no Brasil em torno de 100 milhões de trabalhadores, de pessoas em plena atividade laboral, mas apenas 33 milhões têm hoje carteira assinada. Portanto, de 100 milhões, 33 milhões têm carteira assinada. O número mais baixo em 6 anos. Uma multidão de mais de 14 milhões estão desempregados e outros tantos milhões em subempregos ou na informalidade. Essa é a face mais dura do golpe, o desemprego que humilha um pai de família e a dona de casa. Todos lembram muito bem que em 2016, quando deputados federais iam à tribuna para derrubar uma presidente da República, a presidente Dilma, sem nenhum crime cometido, prometiam rapidamente resolver o problema que tínhamos aí próximo a 10 milhões de desempregados. Hoje já passam de mais, além dos 10, mais de 4 milhões, mais de 14 milhões de desempregados, e não falam mais nada, por incrível que pareça. A reforma trabalhista
Temer não cumpre acordo, porque a medida provisória perde sua validade e as maldades já estão valendo. Todas as maldades. Que trata aqui da nova forma de contratação, sem nenhum vínculo empregatício. Fala aqui das mulheres, tanto do trabalho quanto a amamentação em lugares insalubres, que agora já vale, não tem mais problema. Tantos outros, né? Eu posso contratar um autônomo sem isto se registrar uma perspectiva de relação de trabalho. O trabalho intermitente, eu posso chamar o empregado a hora que precisar ou as poucas horas que eu preciso, não precisa mais contratar para 30 dias, com 44 ou 40 horas semanais. O trabalho intermitente, posso contratar alguém para 2 horas de trabalho por dia ou só quando o patrão precisar do empregado. Então, tudo isso está nesta famosa modernização do trabalho. Isso não é moderno. Isso aqui é uma afronta ao empregado, ao trabalhador brasileiro. E mais que isso, isso ataca também frontalmente o Estado, porque não há mais recolhimento de impostos, tanto para a Previdência quanto de outras políticas públicas que no futuro possam ser construídas. Então vem junto também a destruição do Estado brasileiro. Não é preciso respeitar o prazo de 18 meses de intervalo para o empregador recontratar com relação intermitente um trabalhador que antes atuava na empresa sob um contrato de tempo indeterminado. Ou seja, posso demitir e contratar logo com uma nova regra e com o salário mais baixo. Isso já está acontecendo a partir da perda de validade da medida provisória que valeu até semana passada. O trabalhador autônomo pode ser contratado com exclusividade, sem comprovar vínculos empregatícios. É a pejotização do trabalho. Então, esse dia de 1º de maio, ele foi marcado por estes motivos que eu citei aqui, mas especialmente também pela grande luta que trabalhadores e trabalhadoras, organizações, as 7 centrais sindicais, eu quero parabenizá-las, depois da redemocratização do país, pela primeira vez, as 7 centrais sindicais se unificam e fazem um grande ato em Curitiba, com mais de 50 mil pessoas. Pedem justiça, pedem democracia, contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, conquistados a sangue e suor durante décadas e décadas, que a legislação trabalhista CLT completa aí mais de 70 anos. Além disso, o grande tema não só no Brasil, mas também aqui no Brasil e no mundo, nas mais diversas regiões do planeta, é também a questão de Lula livre, né? Uma liderança, das maiores lideranças dos trabalhadores do planeta hoje, preso sem prova nenhuma. Inclusive agora, mais que isso, falsificação de documentos por parte do juiz Sérgio Moro. Então isso é muito grave e nós exigimos neste momento a liberdade do nosso ex-presidente Lula. Então, dia 1º de maio foi um grande ato, um grande movimento em Curitiba, no Brasil inteiro, em São Paulo e outras cidades, pela democracia e pela justiça. Obrigado. Na sequência, horário pertence ao PCdoB por até 5 minutos, com a palavra o deputado César Valduga. Vossa Excelência, saudar, senhores deputados, mais uma vez saudar aqui a todos os trabalhadores das indústrias têxteis do estado de Santa Catarina. Quero também, senhor presidente, saudar, presente aqui o Paulo César Lopes, presidente da CATS, o Poletini, que também se encontra aqui acompanhando essa sessão do dia de hoje. Também
o prefeito em exercício de Paial, Leocir dos Santos, o secretário Volney, e também lá de Ipuaçu, o vice-prefeito Brizola. Mas, senhor presidente, quero falar sobre a última quinta-feira de uma audiência pública que tratamos sobre a crise da bacia leiteira no nosso estado de Santa Catarina, no país, né? E aconteceu, senhor presidente, lá no município de Palmitos, aonde que, proposta pelo deputado Sopelsa, e com a participação de diversos deputados, o qual foram tirados vários encaminhamentos diante desse momento difícil que nós estamos vivendo nesse setor tão importante, sabendo que Santa Catarina é o quarto maior produtor, a quarta maior bacia leiteira do nosso país. Não é pouca coisa. Claro, concentrada lá no oeste de Santa Catarina. E lá tivemos a oportunidade, senhor presidente, de ouvir tanto o setor produtivo, mas como também as indústrias que estavam lá presentes e que conseguimos fazer vários encaminhamentos a partir do momento do debate no campo das ideias, enfim, desse momento tão difícil que esse setor está passando no nosso estado de Santa Catarina, no nosso país, aonde que o preço de comercialização baixou bastante, aonde que muitos agricultores e produtores de leite estão endividados, que fizeram investimentos em matrizes desse setor, em equipamentos, e que atravessa um momento muito difícil de endividamento em bancos. E nada mais justo do que sentar, dialogar com o setor da indústria também, e de buscar encaminhamentos, deputado Maurício, sobre essa realidade tão difícil que nós estamos vivendo em Santa Catarina, Pavan, que é a crise da bacia leiteira. E nós não podemos ficar conivente com essa realidade. O Estado de Santa Catarina, os órgãos governamentais, o setor produtivo, a indústria, também tem que contribuir para que possamos buscar resolutividade sobre essa situação. Aumentou muito o custo de produção, Leonel Pavan, deputado Leonel Pavan. Aumentou muito. O combustível subindo frequentemente, a energia elétrica subindo frequentemente também, os insumos dessa cadeia produtiva aumentando também cada vez mais. Então, ficando muito difícil, o prejuízo já é enorme acumulado no setor produtivo da cadeia do leite do estado de Santa Catarina. E que encaminhamentos nós fizemos, senhor presidente? Primeiramente, que a indústria também ajude, deputado Pavan, a buscar uma solução na redução do custo da produção, começando pela embalagem do leite, que chega a custar 50 centavos aquela caixinha da Tetra Pak. A indústria, então, se responsabilizou de buscar, né, uma condição mais razoável para que o agricultor consiga ganhar mais. No preço dos insumos, que se elevam cada dia mais também. A outra questão, a energia elétrica. Aí quero chamar a atenção de todos os deputados. Nós aqui nessa casa, deputado Natalino, o qual Vossa Excelência é presidente da Comissão da Agricultura e que desenvolve um excelente trabalho, enquanto presidente dessa comissão, nos representa muito bem aqui no estado de Santa Catarina. Como vai se dar o plano de expansão do setor da energia elétrica a partir daquele financiamento que nós aprovamos aqui nessa casa? Para que regiões vão esse plano de expansão tão importante, senhor presidente, que vá para o setor produtivo, principalmente para esse setor que precisa de energia elétrica trifásica e não mais monofásica ou bifásica, que os motores sempre estão em pane, queima os motores e encarece também o custo de produção. E, é claro, precisamos sentar com o secretário da Fazenda, que também faça o seu gesto do governo do estado e abaixar os impostos aqui no estado de Santa Catarina. Senhor presidente, também, que venha essa medida provisória. Vamos votar contra essa medida. Na sequência, o horário pertence ao PSD. Inscrito, o deputado Jean Kuhlmann, com a palavra por até 13 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui no plenário, também aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc. Quero aqui, senhor presidente, nesta tarde, poder falar, deputado Ismael, de um assunto que influencia muito a região do Vale do Itajaí, e não influencia apenas o Vale do Itajaí, mas influencia muito Santa Catarina. Falar de uma área, senhores parlamentares, que não é apenas uma área econômica do Estado, mas, deputado Gelson Merizio, quando nós falamos, por exemplo, do setor têxtil e do setor calçadista, que são afetados por essa medida provisória, nós estamos falando, deputado Valduga, mais de 20% dos trabalhadores de Santa Catarina. Nós estamos falando do segundo setor que mais possui empresas no nosso estado. Só no setor têxtil, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós estamos falando, deputado Pavan, de mais de 160 mil trabalhadores em Santa Catarina. Quando a gente fala do setor calçadista, que também é afetado por essa MP 220, nós estamos falando em aproximadamente 10 mil trabalhadores em Santa Catarina. Esta casa, e no início do nosso mandato, nós criamos aqui uma frente parlamentar de apoio ao setor têxtil e ao setor calçadista. E eu não quero, nesta tarde, usar a tribuna para falar como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu quero, como coordenador desta frente parlamentar, explicar a vossas excelências o porquê do nosso relatório na Comissão de Constituição e Justiça pedindo a rejeição da medida provisória 220. Além da questão jurídica, que uma medida provisória tem que comprovar a sua relevância, a sua urgência, existem outras questões de mérito. E primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça teve um parecer aprovado contra a medida provisória, porque de forma clara demonstrou que não há relevância e não há urgência em você aplicar essa medida provisória, porque ela justamente atrapalha os setores produtivos, ela muda uma regra no meio do jogo. Uma empresa têxtil, para os senhores e as senhoras terem ideia, no início do ano, ela tem que optar pela sua forma de tributação junto ao Estado. E se você muda a regra do jogo na metade do ano, você não permite que essa empresa possa mudar a sua forma de tributação no mesmo momento. Ou seja, esta medida não poderia ser aprovada. Mas esta é a questão jurídica, e não é o mais importante no meu entendimento. O mais importante para mim, senhores parlamentares, é o fato de que depois dessa medida provisória, muitos pedidos estão parados. Muitos trabalhadores estão de braços cruzados. E se ela permanecer durante muito tempo, nós vamos gerar muito desemprego em Santa Catarina. Ouço o deputado Darcy de Matos, para poder também, se quiser fazer o uso da fala. Pois não, deputado. Parabéns, deputado Jean. Senhor presidente, deputado Kennedy, senhores deputados e deputadas. Deputado Jean, só para reforçar o raciocínio de Vossa Excelência, que bom que hoje está presente aqui um ator do processo que quase não está aqui, porque normalmente o Parlamento com o Executivo trata da vida do setor produtivo, que é esse ator. Tomamos uma série de decisões e esquecemos de consultar quem paga a conta. Quem paga a conta é o setor produtivo, e hoje o setor produtivo está aqui presente, através das instituições, das entidades, e não estamos pedindo nada mais do que nos deixe trabalhar, não interfiram no nosso dia a dia. Portanto, deputado Jean Kuma, o governo mexeu na ordem tributária por medida provisória, que não é comum, que não é normal, inicialmente com o decreto, tirando o regime especial dos atacadistas e supermercadistas, que é um setor fundamental para a economia catarinense, e posteriormente editando a MP 220, dando um golpe fatal no setor de calçados, do varejo e no setor têxtil, que é muito importante para a nossa economia, que Vossa Excelência lidera a frente parlamentar. Nós entendemos que a medida provisória não tem urgência e relevância, porque
nós, sem a medida provisória, nós não estaríamos numa situação de desordem econômica, de desgoverno, de dano social. Não há um dano irreparável, não havia necessidade do governo de editar essa medida provisória. Portanto, como Vossa Excelência colocou, ela está em vigor, nós temos pressa. O ideal é que o Executivo se entenda com o setor produtivo, que abra o diálogo, que conserte aquilo que foi feito errado, e não que jogue a bomba para o Parlamento. Nós vamos decidir sim, no momento adequado. Agora, o ideal é que haja um entendimento, porque com os benefícios fiscais, com os regimes especiais, a nossa economia é uma economia equilibrada e é o Estado que nos orgulha, porque nós fomos o último a entrar na crise e o primeiro a sair da crise. Parabéns pelo pronunciamento, e nós, se manter a medida provisória, nós somos contra e com certeza vamos derrubá-la em nome da geração de emprego e do aquecimento da economia de Santa Catarina. Deputado Darcy, o ideal para mim é a gente conseguir acabar com essa medida provisória hoje. É votar ela aqui no plenário, porque aí eu quero fazer para os senhores uma explicação da questão matemática. Por que essas empresas estão tendo problema e por que estão tendo que devolver pedido, e muitos trabalhadores estão correndo risco no setor têxtil e calçadista e também de reciclagem, senhores parlamentares, de gerar o desemprego. Quando uma empresa vende, quando uma empresa compra matéria-prima, ela compra no sistema de débito e crédito. Ela compra com 12% de crédito e vende com 12%. Quando a loja vende a camisa, por exemplo, que foi feita com 12 de entrada e 12 de saída, a loja vende lá na ponta com 17%. Significa que aquele crédito que era de 17 passou a ser 12 para a loja. E automaticamente o custo da loja aumentou 5%. Bom, quem vai pagar esses 5%? Se a loja vai pagar 5% a mais de imposto, quem vai pagar? Se o ICMS, o crédito baixou de 17 para 12. Primeiro, ou o fornecedor baixa o preço e ele consegue fazer com que simplesmente repasse para frente o momento de pagar o imposto, como algumas indústrias conseguem fazer, mas o têxtil calçadista não consegue, ou a loja aumenta o preço do seu produto 5, 6, 7% e quem paga a conta é o consumidor. E por que o têxtil e o calçadista estão sofrendo tanto? Porque eles estão num regime, num tratamento tributário diferenciado. Uma das grandes conquistas da nossa frente parlamentar foi justamente garantir para o setor têxtil e calçadista que ele não pague 12% ou 17% da diferença de entrada e saída, mas que ele pague 3% do valor da nota. Ou seja, se o crédito é 17 ou 12, não muda nada para o setor têxtil, porque ele paga 3% do valor da nota. Significa que automaticamente, para a loja na ponta, que vende para o consumidor, e o consumidor, o povo catarinense, tem que pagar 17%, aquela confecção, por exemplo, que vende para a Van, ou que vende para uma outra empresa, ela não consegue baixar o preço, porque ela não paga sobre débito e crédito, ela paga 3% do valor da nota para a Van. Ou seja, a facção, a indústria têxtil, que representa 20% da economia, o calçadista, que representa mais de 170 mil empregos em Santa Catarina, não conseguem baixar o preço do seu produto, porque esses 3% foi criado para concorrer com São Paulo, que é 0% de ICMS, para concorrer com os outros estados que têm uma alíquota muito menor, por isso foi dado 3% para o têxtil. Ou seja, no caso do têxtil, o exemplo que eu dei agora, por exemplo, da loja Van, ela só tem uma alternativa. Se ela quer comprar de Santa Catarina ainda, ela é obrigada a aumentar o preço do seu produto, e quem vai pagar é o povo. Ou então, a Van compra de São Paulo, que paga 0% de ICMS. Essa é a escolha, não tem outra escolha. Por isso que a gente tem que acabar com essa medida provisória hoje. Não dá para aguentar mais um mês, 2 meses enrolando. O governo do estado tomou uma atitude sem pensar. O governador Pinho Moreira tomou uma atitude sem pensar. Nós não podemos mais permitir com que isso aconteça.
Nós estamos falando disso, de uma medida provisória que chegou na metade do mês e agiu de forma retroativa. Ou seja, a pessoa que vendeu o produto e comprou o produto no dia 5 de abril, lá no dia 11, foi dito para a pessoa: olha, aquilo que tu fez lá dia 5 não vale mais, agora tem que mudar. E você mudou um ato perfeito feito numa venda e numa compra, o que é errado também. Ou seja, você simplesmente quebrou uma regra de mercado. Deputado Pavan, a indústria têxtil não tem mais como baixar o preço do seu produto, como o vendedor na ponta exige. E o vendedor na ponta não pode passar essa conta para o consumidor. Ou seja, ou nós derrubamos esta medida provisória, ou caso ela continue valendo, senhores e senhoras parlamentares, nós vamos acabar com a indústria têxtil e calçadista de Santa Catarina. Nós vamos aumentar o preço para o consumidor final quando ele compra um produto da indústria têxtil e da indústria calçadista ou da indústria de reciclagem. Ou seja, nós vamos ter mais de 100 mil pessoas desempregadas. São 160 mil trabalhadores do nosso estado na indústria têxtil que dependem disso. Não dá para embarrigar essa medida provisória. Nós temos que votar, nós temos que mostrar a nossa responsabilidade com o Estado. Eu não estou falando aqui de uma empresa, de duas, não estou falando de um emprego, de dois parlamentares. Eu estou falando de mais de 170 mil trabalhadores. Eu estou falando de pessoas que precisam trabalhar, que querem trabalhar. Eu estou falando de um mercado que está sendo mudado a regra no meio do jogo. Não é assim que se faz. O têxtil não tem como baixar o preço, porque a medida provisória só prejudica ele, porque ele já tem um tratamento tributário diferenciado. Ou seja, deputado Pavan, senhoras e senhores parlamentares, esta medida provisória prejudica aqueles que têm esse TTD, que concorrem com São Paulo, porque este crédito de 5% que chega lá na loja que vende para o consumidor, é o que torna o nosso produto competitivo, é o que garante que a nossa indústria têxtil e calçadista seja forte, é o que garante o emprego, é o que garante a dignidade do povo de Santa Catarina. Ou nós acabamos com esta medida provisória, ou infelizmente nós estamos acabando com a indústria têxtil e calçadista do Estado. Próximo partido é o Bloco Parlamentar, Partido Progressistas, PR, PSB e Podemos, com tempo de até 13 minutos. Com a palavra o deputado Maurício Scudilar. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, por que nos acompanha aí, os manifestantes, representantes das entidades aí. Eu não entendo, deputado Jean Kuma, que uma medida que reduz imposto possa criar tanta polêmica. Eu entendo que tem que ser debatido, porque o ideal é quando você reduz numa ponta, no custo da produção, esse custo chegasse até o consumidor. Então, eu acho que o próprio deputado Milton Obos, da sua bancada, veio aqui nas tribunas e elogiou essa medida provisória. Claro que ela não foi debatida a fundo, tá? O que acontece? O governo do Estado fez uma medida para beneficiar, o senhor falou em 100 mil, as indústrias de Santa Catarina também tem esse número de empregados. E o que o governo do Estado quis é tornar competitivo, porque quando compra fora do Estado, era 12%. Quando comprava aqui, 17%. Então, não é justo. Então, claro que ele reduziu, mas essa redução tem que atingir toda a rede. Não pode atingir só uma faixa. Se não chegar ao consumidor final, ao pequeno empresário,
não vai estar atendendo. Então, agora está se fazendo um baile em cima de uma busca que o governo quis fazer para melhorar para a indústria. E, inclusive, com notas da Fiesc a favor, e que, de primeira mão, o presidente da FEComércio apoiou, Bruno Braito. Depois ele foi cobrado porque não atendia todos os setores. E agora o governo está fazendo o que tem que ser feito, ou seja, discutir. E é por isso que a medida provisória vem para a Assembleia para ser debatido. Então tem que ser debatido. As grandes redes estão se sentindo prejudicadas. Não é o pequeno, mas vai prejudicar o pequeno também. Então tem que ter o debate. Quem está contra, de cara, são as grandes redes. Eu estava junto com o governador lá em Itajaí, no dia seguinte à medida provisória, quando a van ligou, o dono da van ligou, cobrando essa medida provisória, tá? Então, vamos com cuidado. O governo buscou uma alternativa e a primeira vez na vida que baixar imposto, então nós estamos contra. Eu vi cartazes ali, não vamos aumentar imposto. Foi reduzido o imposto, não foi aumentado. Que imposto que o governo aumentou? Com a palavra, deputado Jean. Deputado Maurício, quero aqui, primeiro, acredito eu, que quem está aqui, acho que quase ninguém representa uma grande rede. A grande maioria que está aqui é trabalhador de empresa de pequeno, médio porte, microempresa. Mas quero dizer a Vossa Excelência que, para mim, e eu aprendi isso em casa com meu pai, o bom pai não é aquele que tem 2 filhos e dá comida só para um em detrimento do outro. O Estado e o governador Pinho Moreira, com esta medida provisória, atendeu uma parte da indústria catarinense. Concordo, você tornou uma parte mais competitiva, mas matou a indústria têxtil e calçadista. E a grande vantagem do nosso Estado é que nós temos uma economia diversificada, deputado Maurício. Você não pode agregar para um tipo de indústria e prejudicar outra em detrimento desta. Não é assim que o Estado vai crescer. Então você não pode fazer uma coisa beneficiando um setor e matando o outro. Você tem que construir o equilíbrio. E infelizmente hoje, deputado Maurício, esta medida provisória prejudica diretamente o setor têxtil e calçadista, prejudica o setor da reciclagem. E ela, quando a gente diz que ela aumenta a carga tributária, é justamente por isso. Porque o vendedor na ponta, seja com uma loja grande ou pequena, não importa o tamanho dela, ele não tem mais o crédito de 17%. Ele só tem um crédito de 12%. E ele vende para o consumidor a 17%. Se o Pinho Moreira quisesse baixar imposto de verdade, ele baixaria para o consumidor na ponta, que é quem paga a conta no final. E aí, como esta empresa não tem mais o crédito, esta empresa vai ser obrigada a repassar para o consumidor final. Ou ela vai exigir do fornecedor que baixe 6,35% o valor da sua mercadoria. E a indústria têxtil, que não paga sobre débito e crédito, mas que paga sobre o TTD de 3%, não tem como baixar esse valor. E por isso essa indústria não consegue repassar para o lojista um desconto que outros tipos de indústrias conseguem repassar. E é por isso que essa indústria não é mais competitiva. E é por isso que o lojista tem 2 alternativas. Ou ele compra de São Paulo, que paga 0, ou ele vai aumentar o preço para o consumidor e vai diminuir a sua venda. É por isso, um bom pai é aquele que cuida de todos os filhos, não é aquele que mata um em benefício do outro. O senhor usou 13 minutos, não explicou e agora quer usar os meus 13 para explicar, deputado Chiodino. Deputado Maurício Scudillar, está equivocado. Tá. Deputado Maurício, obrigado pela parte. E eu gostei da citação do deputado Jean, e quero me apropriar dela, do bom pai cuidar de todos os filhos. E definitivamente não é cuidando de todos os filhos. Nós temos um grande segmento da indústria beneficiado pela edição da MP 220,
Nós temos que resolver o têxtil, mas não negar para os outros, Jean. Nós vamos derrubar e vamos prejudicar daí sim todo mundo. Quem já está prejudicado nesse momento e quem vai ser por uma medida, né, que transitou com uma rapidez incalculável. Hoje, na Comissão de Finanças, até presidida pelo deputado Marcos Vieira, nós discutimos isso. Nós estamos apreciando hoje lá, relatada pelo deputado Vampiro, uma MP que tratava do refis do ITC-MD, que ficou 3 meses na Comissão de Justiça, deputado Pavan. Né? E essa aí tão rapidamente andou. Eu acho que não é negando ela que nós vamos tratar os filhos de forma diferente. Eu estive com o governador, eu concordo plenamente todas as palavras em defesa do segmento têxtil de Santa Catarina. É um segmento de mão de obra intensiva, que representa e está representado em todas as regiões do nosso estado e que encontra essa dificuldade, deputado Silvio, quando comercializa para a grande empresa. Para a micro e pequena empresa, enquadrada no Simples, ou seja, 98,7% das empresas com o CNPJ em Santa Catarina, isso aí não muda absolutamente nada, nem para a indústria, nem para o comércio. Para as grandes redes, muda. Nós não podemos crucificar também as grandes redes que contam com essa tarifação que é estipulada por lei. Nós temos que buscar a solução para o segmento têxtil, que foi citado, calçadista, para os reciclados, mas não podemos generalizar nem pelo um lado nem pelo outro, né, que a MP 220, no seu texto integral, é maléfica à sociedade catarinense. Obrigado, deputado. É exatamente isso. O objetivo da lei foi atender, atingiu uma parcela, prejudicou os outros, tem que sentar, conversar e encontrar solução. A solução não é aproveitar a ausência de uma bancada na comissão e derrubar por derrubar. Tem que discutir, tem que atingir todo mundo. O pedido de todo empresário é para reduzir imposto. E o que eu estranho, inclusive, é que o pequeno empresário, se ele não pagar o imposto no final do mês, ele não consegue produzir, porque toda hora está se pedindo certidões, enquanto as grandes redes devem bilhões aí e continua trabalhando, movimentando, e não se tem o mesmo tipo de justiça e de cobrança para o pequeno e para a grande rede. Então, a medida provisória buscou beneficiar, buscou tornar a indústria catarinense mais competitiva em relação à indústria dos outros estados, esse foi o objetivo. Trouxe o problema porque não vai chegar na ponta, deveria chegar, mas não vai chegar aquele crédito. Então, tem que se debater a forma de encontrar para atingir, para atender todo mundo. Não pode se pensar, mas não se pode fazer um cavalo de batalha em cima de uma medida que reduz imposto. Reduz imposto, mas trouxe algum prejuízo. Eu queria aproveitar para falar sobre uma prisão que aconteceu em Chapecó. Agora é importante que fique claro as coisas. O próprio governo, quando editou a medida provisória, previu um aumento de receita de 58 milhões de reais. Se é a indústria, se é o comércio, é o varejo que paga, todos são repassadores de tributos. Quem paga imposto é consumidor. Se nós vamos ter uma receita de 58 milhões a mais, nós temos aumento de carga tributária. Essa é a conta, o resto é apelido. TTD, substituição tributária, varejo, atacado. É um processo. Agora, de fato, pode ser a intenção boa, mas ela tem que ser corrigida. Essa é a conta, sem querer polemizar. Há, sim, na medida provisória, 60 milhões a mais de impostos pagos pelos consumidores catarinenses, não de fora do Estado. Os catarinenses pagarão 60 milhões a mais. Então, tem, sim, aumento de carga tributária. Não deveria ter o aumento, porque lá no final permanece a tarifa 17%, né? Exato, né? Eu queria mostrar... Queria pedir para que nós pudéssemos manter a ordem, garantida a palavra ao deputado. Obrigado.
Nós estivemos em Chapecó, queria registrar, eu respeito o posicionamento. Eu já vi esse plenário também cheio. Hoje, espero que sejam pequenos empresários que estão sendo prejudicados, que não seja, como às vezes vem, movimentos proporcionados a estar aqui, que não tenha nenhuma mortandela no meio. Eu queria registrar que a Polícia Civil de Chapecó, gostaria que mostrasse as outras imagens, fez a apreensão só esse ano de 120 quilos de droga com uma quadrilha que agia lá no município. Com o monitoramento dessa quadrilha, ocorreram 3 prisões ao longo do ano, numa prisão 30 quilos, na outra 110 tabletes, e coloca droga lá e pode deixar. E houve a prisão ontem dessa quadrilha e com a apreensão, por enquanto, porque não conseguiram desmontar o veículo totalmente, de 110 tabletes de maconha. Então, eu queria fazer aqui o registro, reconhecer o trabalho da Polícia Civil em Santa Catarina e, especialmente, o trabalho da DIC e dos policiais de Chapecó no combate ao tráfico. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o MDB. Não havendo interesse, essa sessão está suspensa até às 16 horas, quando faremos a ordem do dia.